Tem mais alguma outra região ou setor, olhando um pouco para fora do Brasil, como você falou, Europa, ou você está falando de algumas empresas mais focadas em tecnologia, que vocês estão mais animados aí no curto, médio e longo prazo? Olhando, de novo, para essa diversificação da carteira. A gente sabe que tem empresas que continuam bem, sofreram muito pouco ou não sofreram com a crise, e como você falou, tem algumas regiões se destacando, né? Mas além ex-Europa, qual que seria a região, o setor que vocês também podem estar animados, enfim, para essa diversificação internacional? Legal, boa. Bom, em termos de regiões, né? Hoje a gente se sente um pouco desconfortável com o nível de preço dos Estados Unidos. Então não é uma região que a gente faria um investimento grande, direcional para Estados Unidos, né? Por mais que o bom velhinho de Omar, Warren Buffett, fala never been against America, né? A gente não está apostando contra, mas a gente também fica um pouco mais desconfortável com o patamar de preço atual. Quando a gente olha atravessando o oceano ali um pouquinho para o lado, a Europa, como eu falei, qual é a grande diferença entre a Europa e Estados Unidos? É que a Europa, ela apresenta uma quantidade de empresas de velha economia maior, então tem, digamos assim, alguns setores um pouco mais cíclicos, que são um pouco mais elásticos e vão surfar melhor uma reabertura. E ao mesmo tempo, né, ainda não estão no mesmo patamar, no mesmo avanço de reabertura como é o caso dos Estados Unidos. Então, na nossa opinião, tem preço para pegar ali. Por isso a gente hoje tem na nossa parte internacional de carteira um investimento direcional em Europa, tá? Ou seja, separando a região, porque a gente também tem investimento global. Então existe hoje índices globais de investimento. Vou dar um exemplo aqui de um ETF que faz isso na Bolsa Brasileira, que é o ACWI11, ACWI11, que é um índice de empresas globais, e aí vai pegar Estados Unidos. Também a gente tem posição nesses índices globais gerais, que a gente acha que a diversificação internacional, para atravessar um cenário local turbulento e ainda mais coleção ano que vem, é o melhor tipo de investimento que a gente faz, né? Então, você fica fora das questões das idiosincrasias brasileiras, você fica fora delas porque essa parte do seu patrimônio não está falando português, né? Então, eu acho que esse tipo de estratégia vai ajudar muito o investidor, principalmente no ano que vem. Outra parte também que ajuda é que hoje você tem como investidor, o investidor varejo tem muitas opções internacionais. E dentro dessas opções ele tem a opção de comprar regiado e não. Ou seja, eu, Lucas, posso ir lá e investir em bolsa americana, por exemplo, só que em reais e não em dólares, né? Existem fundos hoje que fazem isso com hedge, né? Agora eu posso também escolher ter a exposição dolarizada. E aqui a gente escolhe ter uma parte da carteira dolarizada, porque o dólar, na nossa visão, ele faz uma contrabalança, né? Quando os ativos globais de risco, eles estão em quedas, quando o mundo está em aversão a risco, geralmente eles vão procurar ativos de maior segurança, dentre eles o dólar, né? O dólar é um ativo que, no longo do tempo, mostrou que é uma boa reserva de valor, né? Então, ele tende a se valorizar em momentos de aversão a risco. Então, quando a nossa carteira, digamos assim, no bom português, apanhar na parte que a gente está tomando risco, o dólar vai contrabalancear e vai... Então vai mudar completamente o perfil de rentabilidade, né? Imagina num momento de aversão a risco lá fora e uma aversão a risco dentro do Brasil, ou seja, onde o nosso cenário local piora. Você vai apanhar no dólar, porque o dólar, se você tiver a bolsa em reais, né, você vai apanhar no dólar e vai apanhar também na queda da bolsa. Quando você tem ela dolarizada, você só vai apanhar na queda da bolsa e o dólar vai contrabalancear, fazendo um efeito de mola. Então é importante ter uma parte do capital dolarizado para o longo prazo. Não faz sentido na nossa cabeça ter 100% do dinheiro em reais, né? Então ter essa parte dolarizada é importante. A gente carrega hoje posições globais e direcionalmente em Europa. A gente tem uma pequena parte distribuída em emergentes, né, que daí a gente compra numa cesta de vários países emergentes, né, os nossos pares inclusive, dentro dessa história, mas é uma posição bem pequena também, porque realmente é um local ali, é um cenário que vai apresentar um pouco mais de risco, mas sim, a gente tem uma posição menor. E a posição em Brasil, né, que a gente diminuiu, tá? Então a gente também está menos otimista do que já teve, só que a gente acredita muito no investimento de bolsa no longo prazo, em se tornar sócio de boas empresas no longo prazo. Para a gente faz muito sentido isso, quando você tem tempo, horizonte de investimento mais longo, faz bastante sentido, e não é a primeira vez que o Brasil apresenta um cenário de taxa de juros mais alta. Aliás, a gente está num patamar
patamar de juros e inflação menor do que a gente já viveu. E as empresas brasileiras entregaram retorno no passado. A gente chega agora com as empresas brasileiras num estado melhor, inclusive de endividamento líquido. Então as empresas estão bem menos alavancadas, com controle operacional melhor, uma governança melhor. A gente acha que as empresas estão melhores, no geral, né? E vão atravessar por um cenário talvez não tão bom quanto já foi, mas ainda assim não tão ruim quanto já foi, né? Então, pra gente no prazo acaba fazendo sentido se tornar sócio dessas boas empresas.